Neste momento, quero compartilhar a minha visão sobre o trabalho do também eminente professor Pei Mini. Meu interesse sobre o trabalho desse professor chinês que ministra filosofia na Universidade de Grand Valley, em Allendale, Michigan, vem da visão de considerar os clássicos chineses como obras que ele chama de instrução Kung Fu. Acho interessante apresentar o olhar do Dr. Ni, pois o trabalho dele ganhou grande repercussão quando escreveu um artigo chamado Kung Fu for Philosophers, ou seja, Kung Fu para filósofos, no Opinionator, um blog do New York Times. Segundo o professor Ni, a essência do Kung Fu pode ser encontrado em várias artes e orientações sobre como cultivar a pessoa e sua vida. Eruditos do neoconfucionismo, que é um movimento que ocorre entre as dinastias Song e Ming, falam sobre o termo Kung Fu dentro de diferentes significados. E baseado na constatação da ampla abrangência do termo, ele elencou os seguintes empregos para esta noção. Primeiro deles, o mais óbvio, esforço despendido em algo. E depois, ele vai um pouco além. Ele fala que Kung Fu são os modos apropriados de realizar os esforços empregados com relação não só ao tempo, mas também com relação às instruções que são dadas para realizar esses mesmos esforços. Sentido no qual podemos falar de Kung Fu como uma forma de arte. Um terceiro significado, ainda mais amplo, é a incorporação das habilidades resultantes desse esforço. Então, Kung Fu não é algo intelectual, é algo que você manifesta. E, finalmente, os propósitos das habilidades alcançadas. Não basta ser hábil, você tem que saber dar um propósito inteligente à sua habilidade. Então, esse trecho, ele é muito interessante como ele evolui. Começou falando de tempo e energia, depois falou de dificuldade, da relação dificuldade e facilidade. E o professor Pei Mini, que foi citado agora, coloca, né, de forma bem interessante como esse tempo e energia vai sendo expandido os diversos significados possíveis. E chega, inclusive, a um termo que a gente usa muito, que parecia longe, mas está perto, que é desenvolvimento humano. Eu acho que tem um bom caminho para a gente começar aqui agora a colocar. Exato. É interessante esse sinólogo, né, o Pei Mini, ele tem uma série de artigos, né, livros, etc., que traduzem. Esse artigo é muito famoso, né, nessa coluna do Opinionator, quer dizer, muito famoso, não sei, muito famoso entre nós, pelo menos, né, que estudamos isso, né, mas que traz uma fala interessante, né, sobre esse sentido amplo de Kung Fu e todos esses sentidos possíveis, né, que ele coloca, e exatamente esse destrinchar do termo que o mestre Felipe fez alusão, né, sobre a maneira como isso vai sendo refinado no entendimento do termo. Né? Ou seja, passa por um tempo dedicado a uma atividade, a um trabalho, né? Depois vira um esforço empregado em cima de um determinado tempo, em cima de determinada atividade, depois vira um esforço apropriado, aplicado dentro de um tempo e um esforço, e aí começa a aparecer instruções específicas para que esse investimento seja apropriado. Né? Depois isso se transforma numa certa habilidade que você conquista a partir do esforço, ou seja, o Kung Fu já está deixando de ser processo, está se transformando em resultado, né? Você vê que existe um caminho, né? Então ele vai se transformando em resultado quando essas habilidades começam a aparecer, que já são resultados de um determinado esforço ao longo de um determinado tempo e contínuo, principalmente, e depois isso evolui para uma certa manifestação de habilidades incorporadas. Ou seja, você incorporou uma série de habilidades no seu ser, né, na sua maneira de ser, né, e isso passa a ser uma espécie de segunda natureza, que é um termo, inclusive, que o próprio Pei Mini utiliza. Né, e depois um último nível seria a sua capacidade de universalizar isso, que é o sentido amplo, finalmente, do Kung Fu, que é a sua capacidade de, ao desenvolver essa série de habilidades, você conseguir universalizar essa sua capacidade
dessas habilidades desenvolvidas para tudo o que você faz na sua vida, né? Essa capacidade de olhar para o mundo a partir do olho especializado de uma excelência desenvolvida, né? E universalizar isso. Ou seja, não é uma habilidade isolada, né? Então, por isso que a gente comenta sempre no nosso trabalho, eu tenho certeza que o mestre Felipe comenta isso também com os alunos dele, sobre a importância de você não ser o especialista de uma técnica só. Eu sou o especialista do soco, eu fico aqui fazendo um soco. Quer dizer, esse soco serve para o quê? Né? Se você for só isso, né? O quanto que isso pode ser limitante se você colocar todo o seu esforço e empenho em cima de algo que você não conscientiza, não internaliza, né? Não transforma em uma habilidade incorporada e não universaliza, né? Você vai ser só uma pessoa que faz um bom soco no ar, né? Porque, quer dizer, um bom soco no ar, eu nem sei para que serve, porque o soco só se torna efetivo quando ele tem um propósito, né? E é interessante, hoje mesmo eu estava conversando com um diretor de uma escola que tá interessado em conhecer o nosso trabalho, e ele estava comentando que uma das coisas que ele se preocupa como diretor de escola é exatamente trazer uma ideia de propósito para os alunos. Porque hoje, com tanta informação, com ChatGPT, com, né, inteligência artificial no celular, etc., é muito fácil a molecada não ter propósito. Quer dizer, ela tem tudo à mão, ela tem qualquer informação disponível, ela pede para o robô produzir um texto ali para ela, quer dizer, e você aos poucos vai se esvaziando de propósito. Então, a própria escola, né, ao menos essas escolas que estão buscando essa excelência na educação e no preparar desses alunos para o futuro, estão preocupadas com isso. Elas estão pensando como nós vamos desenvolver propósito para os nossos alunos, porque a escola não tem mais condição de disputar como provedora de conhecimento, porque o conhecimento está disponível na internet, né? Um moleque, se ele gastar 2 horas dele estudando uma determinada matéria, se o professor não estiver preparado, ele chega na sala de aula, dá aula no lugar do professor, né? Então, se o professor não é mais só aquela pessoa que leu o assunto antes, né? O professor precisa ser a pessoa que consegue trazer um determinado conhecimento e fazer com que aquilo tome sentido nas pessoas que estão ouvindo aquilo, né? Ou seja, ele precisa de um propósito. E hoje eu estava conversando com esse diretor e ele deixou claro essa ideia de que as escolas modernas, né, que estão nessa ponta, estão buscando excelência, elas estão muito preocupadas com isso, de como fazer com que as aulas que são trabalhadas dentro do ambiente escolar, né, sejam aulas que tragam propósito para os alunos e não só uma informação, porque a informação eles não conseguem disputar, o professor, um ser humano não consegue disputar com a quantidade de informação disponível no YouTube, no Google, no Wikipedia, etc. Então, o professor tem que trazer esse conhecimento de outra maneira. Ou seja, o professor tem que ter Kung Fu, né, para poder trazer esse conhecimento trabalhado e aplicar isso de maneira específica para cada aluno, né, trazer propósito naquilo que ele está comentando. Né, e isso é uma coisa que o Kung Fu faz com muita propriedade. Ele é um sistema para isso. Né, um sistema de Kung Fu é para isso, para conseguir conduzir você ao longo de uma construção de uma habilidade que traga propósito para sua vocação pessoal. Né, como os neoconfucionistas vão dizer, né, a ideia de que é a arte de viver a sua vida, que é o grão-mestre Léo que comenta muito sobre isso. É muito bom o exemplo que você colocou do diretor de escola, de uma pessoa, um educador, buscando esse tipo de abordagem, né? E acho interessante também a gente ver como conecta com os significados colocados ali. Né? Porque você vê, começa com uma noção de você desenvolver. Primeiro, você se dispor a fazer algo, você se esforçar. Se conecta com o trabalho duro que a gente falou antes, né? Depois a gente está falando de fato, ter uma excelência nisso. Depois a gente está falando de não só ser excelente nisso, mas ter um nível de proficiência em que aquilo é reconhecido como arte. Então, aquilo é único seu. Não é simplesmente fazer como o outro faz, é fazer de um jeito que ninguém faz. E aquilo ser reconhecido, inclusive. E aí, o último que a gente pode dizer, se a gente está colocando em termos de gradações, seria o nível mais alto do Kung Fu, é essa arte que é única sua, ela de fato ser, né, fazer diferença na sociedade. Tem um propósito, como você falou, né? Não é só o nível do que você faz, mas como você usa aquilo que você faz que é único. Eu acho que isso é bem interessante e conecta muito bem com os pontos que foram colocados.
E vai reforçando ainda mais a fala do patriarca Muliá ao conhecer o mestre Nakamura, né? Que você não vai aprender técnica de Kung Fu, você vai aprender Kung Fu. Então, quando a gente começa a entender agora que essa fala estava direcionando ele para, olha, eu quero te levar ou quero te apresentar um nível de Kung Fu que talvez você nunca tenha imaginado. Que é possível. Um Kung Fu que vai fazer diferença na vida. Talvez não só da sua, e talvez, né, possivelmente de outros também, se você souber usar o seu Kung Fu. É disso que a gente está falando. Exato. É muito ponto, aliás, muito rico esse ponto que você trouxe, mas, Felipe, sobre, né, essa importância da arte, né? Quer dizer, a diferença entre um fazer comum e um fazer artístico. Né? Você já tinha comentado isso logo de início, eu tinha anotado esse gancho para comentar em cima, e agora você trouxe de novo, eu estou aproveitando, né? Que é a diferença entre um fazer comum, né, e um fazer com arte. Né? Porque esse fazer com arte é a sua particularidade. Né? Não é arte no sentido que às vezes a pessoa... A arte também sofre com isso, né? Que nem o Kung Fu também sofre, a gente fala Kung Fu, a pessoa imagina o Hadouken, o raio da mão, ou alguém fazendo Ia, né? A gente fala arte, a pessoa imagina um pintor, um quadro, uma arte moderna, né? um museu, a pessoa imagina essas coisas. Mas a arte no sentido de um fazer humano de alta excelência. Né? Inclusive que pode inclusive ser disruptivo, ou seja, ele pode inclusive negar até a ideia da própria arte. Né? Então, a sua capacidade de realizar uma determinada habilidade, e essa habilidade ser tão própria sua, que ela pode inclusive não parecer uma habilidade que a princípio ela era. Né? É aquela ideia que o Bruce Lee comentava, né, da arte de lutar sem lutar, por exemplo. Né? Então, muitas vezes parece uma brincadeira de palavras, mas não, isso é muito profundo. Né? A sua capacidade de, muitas vezes, como, por exemplo, eu uso muito esse exemplo, né? Quando você vê alguém que domina uma determinada arte, em qualquer coisa, você vê uma pessoa fazendo um excelente cozinheiro, por exemplo, parece fácil aquela arte que ele está realizando, parece fácil fazer comida. Né? Ou você vê alguém tocando um determinado instrumento de uma maneira excelente. Parece fácil que ele está tocando aquilo. Parece que se você pegar, você faz também, porque ele passa para você uma noção de facilidade. Mas aquilo é uma facilidade construída em cima de um esforço imenso, de uma excelência que foi ali laboreada, né, vivenciada diariamente, até que aquilo se universalizou de uma maneira que a pessoa passa para você um senso de facilidade. Você olha para a pessoa tocando, você não acredita que aquilo é difícil, parece tão fácil, né? Mas vai fazer para você ver. Então, esse é o ponto, né, que a gente vive também no Kung Fu, né, quando a gente está demonstrando alguma coisa, né, parece fácil, né, o pessoal olha e fala, não, mas isso é tranquilo de fazer, não, vamos aqui experimentar, então. E aí você vê que é mais difícil, né.